início ao órgão especial. Tá, não, nós vamos só fazer em deferência, em deferência à doutora Vilma Capato, que precisa se ausentar, e ela só tem um embargo de declaração em agravo regimental no judicial. Alguma divergência? Alguma? Não, né? Não, é um embargo de declaração em agravo regimental da doutora Vilma. É que a doutora Vilma não está se sentindo bem, ela vai sair. Eu acho que podemos já considerar julgado, né? Ok, doutora Vilma. Então, nós vamos voltar ao administrativo, que é um processo só. Bom, a eleição do membro já foi. O administrativo é um recurso do... É um recurso meu, então eu vou passar... Cadê a doutora? Ah, sim, desculpa. Vamos aprovar a ata, então, né, da sessão administrativa do órgão especial em 1º de setembro de 2014. Há alguma divergência com relação a ela? Pode ser aprovada? Então, ok. Tá bom. Tá bom, tranquilo, tá? Posso aprovar? Pode. É o processo TRT-MA número 824618 de 2014. Ah, tá chegando, desculpa, doutora. Vilma, você que vai assumir isso. De 2014, assunto: recurso em face de decisão da excelentíssima presidente deste egrégio tribunal, que indeferiu o pedido de cômputo do tempo de serviço declarado pela Caixa Econômica Federal para fins de gratificação adicional por tempo de serviço. Requerente Antônio Nunes dos Santos Filho, servidor deste egrégio tribunal. Como eu sou relatora neste processo, eu passo a presidência à desembargadora Hilma. Senhora relatora, ao voto. Pois não, já passei o voto a todos os colegas. Esse pedido eu estou rejeitando, uma vez que, para fazer jus a essa contagem, o requerente deveria ter permanecido sob o regime da Lei 8.112 no período entre 12 de 12 de 90 e 10 de 12 de 97, que não é o caso, uma vez que ele veio para esse regional em 8 de 2 de 2010 e 3 de 3 de 2010, daí porque eu estou negando o provimento ao recurso. Desembargadora Nélia, Acompanho. tem alguma divergência? Não? Proclamação do voto? Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Pois não. Devolvo a presidência. Pois não. Então vamos... É o único, né? Esse sim. Então vamos agora para o especial judicial. Eu tenho duas inscrições, doutora, para sustentação oral. No órgão especial, é. Pois não, então vamos. Qual que é? Acho que no primeiro eu não sei como, se não me engano. É isso mesmo. Pois não. Então, só um minutinho, vamos lá. Então, o primeiro é o processo TRT São Paulo 52.10.385 de 2012, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Valdir Florindo. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Impetrantes, Adail Venceslau da Silva e outros. Impetrado, ato do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Nelson Nazar. Litisconsorte, a Superintendência do Controle de Endemias, SUSEM. Está inscrito para sustentação oral o Dr. Inácio Silveira do Amarilho. Pois não, doutora, sustentação. Boa tarde, senhora presidente, senhores membros desse órgão especial. A matéria já é de conhecimento de vossas excelências, tendo inclusive já sido por nós sustentadas. E exatamente os dois casos que estão em julgamento hoje, nós já tivemos a oportunidade de apresentar memorial aos senhores e o processo acabou sendo adiado.
mas eu gostaria de pontuar algumas questões específicas em relação aos casos em debate, que são tão ou mais importantes do que a discussão quanto ao mérito do mandado de segurança em relação à interpretação que é dada pela presidência deste egrégio tribunal em relação à súmula 17 e que nós entendemos equivocada. Então, gostaríamos de pontuar primeiro a tempestividade do mandado de segurança diante do fato de que os despachos que geraram o ato coator só foram dados ciência deles aos impetrantes através de carta expedida em 15/6/2012 e recebida em 21/6. Portanto, o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal. E a questão primordial que gostaríamos de ressaltar nestes casos, tanto neste quanto no subsequente, que por ser idêntico eu me reporto às mesmas razões, diz respeito que a presidência deste tribunal está determinando o refazimento dos cálculos de um precatório para se colocar o favor legal que foi dado de isenção de juros pela súmula 17 em precatórios já expedidos, referentes a contas judiciais já devidamente discutidas e homologadas, portanto, em flagrante ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Então, a par da questão de ser uma interpretação equivocada da súmula, como pedimos vênia para falar em breve, temos a questão da ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, porque nos casos ora em debate já havia sido expedido o precatório que estava aguardando o pagamento quando da prolação do verbete sumulado 17. E quanto ao mérito, excelência, entendemos que a posição da presidência de determinar a isenção de juros do período de graça previsto na súmula 17 para precatórios que não foram pagos e que estão em aberto ainda, afronta a própria súmula 17, porque ela fala que não serão devidos os juros entre a data de expedição do precatório e a data do seu efetivo pagamento, se este ocorrer nos termos do artigo 100, ou seja, até o final do ano subsequente. No presente caso, nós temos um precatório de 2008 que não foi pago até a presente data. Portanto, não há que se tirar juros de mora de algo em que se mantém a mora e em que os impetrantes continuam sem receber sua verba de natureza alimentar e que a Fazenda Pública nada faz para solucionar essa questão gravíssima que, inclusive, gera prejuízos para este tribunal na administração deste passivo que, no Estado de São Paulo, foi feita um cálculo por determinação do CNJ há pouco tempo. Só neste tribunal, no TRT, a dívida do Estado de São Paulo é de mais de R$ 1 bilhão. E o Estado não toma providências para quitar essa dívida e saldar essas verbas de natureza alimentar. Então, nós não podemos dar mais privilégios para que ele continue em mora. Então, em razão desses fatos, é que a guarda seja concedida à segurança, como já o foi em diversos casos idênticos de impetrantes ligados à mesma autarquia que é defendida agora por este advogado. Obrigado. Pois não, doutor Valdir Florindo. Minha sugestão é de conceder a segurança, exatamente como falado da tribuna, e determinar que os valores devidos nos precatórios sejam aqueles apurados antes da readequação dos juros determinada pela autoridade coatora. Né? O mandado de segurança aqui foi interposto contra a decisão da presidência que determinou a retificação do quanto devido em precatório, contra a exclusão dos juros durante o período de graça. É exatamente essa discussão que vem acontecendo e que este órgão especial já decidiu nesse sentido em outras ocasiões mais recentes. Da leitura do verbete 17 do Supremo Tribunal Federal, observa-se que a determinação da exclusão dos juros somente se aplica ao ente que tempestivamente quita o precatório, devido em observância ao prazo estabelecido no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal. Uma vez que nessa hipótese não se falaria em mora do devedor, por inadimplemento espontâneo do ente público. Mas, no entanto, havendo descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, os juros deverão incidir nos precatórios escritos, inclusive durante o período de graça,
sendo esta a hipótese dos autos, já que a requisição foi expedida em maio de 2008, como dito, o advogado afirmou. Logo, o ente público devia ter pago o precatório até o quê? Até o limite de dezembro de 2009, 31 de dezembro daquele ano. Sendo certo que a determinação da presidência foi realizada em junho de 2012, oportunidade em que o precatório ainda não havia sido pago. Então, logo aqui, nesse caso, presidente, devido à retificação dos cálculos do quanto devido, uma vez que o devedor descumpriu o prazo estabelecido no artigo 100, citado aqui, parágrafo 1º da Constituição Federal, devendo os juros, portanto, incidirem, inclusive, durante o período de graça. Então, é com essas razões que eu concedo a segurança. Pois não, doutora Maria de Lourdes. Eu acompanho integralmente. Alguém tem alguma divergência? Podemos considerar que é por unanimidade? Pois não, a proclamação. Então, sim, o senhor não senhor quer vota impedir? nisso, com certeza. por unanimidade de votos, foi concedida a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator. Está impedido o desembargador Nelson Nazar. Próximo. Próximo é o processo TRT São Paulo 08881 de 2012, mandado de segurança. Relator, o excelentíssimo senhor desembargador Valdir Florindo. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Impetrantes, Adalberto Pereira Marques e outros. Impetrado o ato do excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Nazar. Litisconsorte, a Superintendência do Controle de Endemias, SUSEM. Também nesse está inscrito para sustentação oral o doutor Inácio Silveira do Amarillo. É a mesma coisa, não é, doutor? Exatamente, excelência. Então, aguardo o julgamento. O senhor Presidente. também é o mesmo resultado, não é, doutor? Sim, só muda o número do processo, do impetrante e do precatório. O resto está tudo igual. Doutora Maria de Lourdes também tudo igual, os demais tudo igual, inclusive doutor Nazar. Isso. Ok, a proclamação. Então, por unanimidade de votos, concedida a segurança nos termos do voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, impedido o excelentíssimo senhor desembargador Nelson Nazar. Pois não, obrigado, doutor. Próximo. É o processo TRT São Paulo 10.52.256 de 2013, mandado de segurança. Relatora, a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. Revisora, a excelentíssima senhora desembargadora Doris Ribeiro Torres Prina. Impetrante, Flávio Rogério Alves. Impetrado, ato omissivo da excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora Maria Doralice Novaes. Litisconsorte, a União. Pois não, doutora Maria de Lourdes. Senhor presidente, o mandado de segurança é em face da excelentíssima presidente do tribunal, que deixou de apreciar requerimento administrativo de aposentadoria especial apresentado em 11 de fevereiro de 2011. E eu estou considerando que existe, sim, direito líquido e certo. Até destaco aqui a edição da recente súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, e entendo que a não apreciação do requerimento do impetrante o impede de conhecer a real situação fática que ele poderá ensejar a aposentadoria. Teço várias considerações. Em suma, senhora presidente, eu estou concedendo a segurança para determinar que a administração do tribunal se manifeste sobre o requerimento do impetrante no prazo de 60 dias, a partir de intimação específica. Após o trânsito de julgado, será providenciada pela Secretaria do órgão especial a intimação pessoal da autoridade para que cumpra o determinado. Agora já existe o PPP, já foi até publicado. Tá. Doutora Doris. Atualmente tem a GP 45, né? Foi publicada em 30 de junho de 2014, nesse sentido. Acompanho integralmente. Alguém tem alguma divergência? Ok. A Então, por proclamação. unanimidade de votos, concedida a segurança nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Próximo. O próximo é o processo TRT São Paulo 83.47.55 de 2014, agravo regimental em mandado de segurança. A relatora é a excelentíssima senhora desembargadora Maria de Lourdes Antônio. O revisor é o excelentíssimo senhor desembargador Manuel Antônio Ariano. Agravante, Gilberto Cardoso Lins. Agravada, a respeitável decisão que indeferiu a inicial e denegou a segurança. Pois não, doutora Maria de Lourdes.
Nesse caso, senhora presidente, é um agravo regimental em mandado de segurança contra a decisão monocrática que extinguiu o mandamos. E é bastante extenso o voto, já passei antecipadamente. Em suma, o agravante não qualificou os litisconsortes necessários e, em se tratando de mandado de segurança, não cabia intimação para regularizar a petição inicial, por isso a extinção. O fundamento citado é suficiente para manter a decisão agravada, mas para se evitar a negativa de pressão jurisdicional, eu ainda avanço em outros temas. Com relação à ausência de indicação dos atos impugnados, entendi que os argumentos são insuficientes para a reforma da decisão. O ato inquinado de ilegal é mero despacho do corregedor regional em resposta ao ofício 08/2013 da juíza da Terceira Vara do Trabalho de Diadema, que solicitou a instauração de procedimento no juízo auxiliar de execuções da capital. A juíza titular da Terceira Vara informou que, nos autos da reclamação trabalhista supramencionada, transitada em julgado, ocorreu arrematação de imóvel no valor de R$250 mil, mas o crédito do reclamante respectivo era de R$17.536,78. Esclareceu que sobre o mesmo imóvel arrematado naquela Terceira Vara de Diadema recaíam diversas penhoras, bem como penhora no rosto dos autos e o pedido de preferência de crédito de honorários advocatícios do ora agravante, autor do mandado de segurança. Ora, o ato inquinado de ilegal apenas determinou autuação e encaminhamento ao juízo auxiliar de execução para apreciação, tratando-se, pois, de mero ato ordinatório, sem qualquer carga decisória. Entendi que a petição inicial é inepta e minha proposta é que se negue provimento ao agravo regimental. Doutor Ariano? Acompanho. Alguém tem alguma divergência? Podemos considerar, então, julgado por unanimidade? Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao agravo regimental. Pois bem, dos 5 ao 11, são todos agravos regimentais, doutora Anélia e doutor Nazar. Podemos julgar em bloco? Sim. Por mim. Acho que todos estão negando o provimento, não, doutora Anélia? Exato. Senhora presidente. No qual? Mas há divergências. Um minutinho só. No 6 e no 10. E o doutor Rafael? Eu diverjo no 6, no 9, no 10 e só. 6, 9 e 10. Bom, então os outros podemos considerar julgados? Ok, então vamos ao 6. Doutora Anélia? No número 6, eu entendo que o ato corrigendo é jurisdicional, que indeferiu por hora o levantamento do valor incontroverso. E entendo que, no ato que comprometa o procedimento e subverta a ordem e sequência dos atos, por isso estou negando o provimento ao agravo. Pois não. Doutor Rafael, qual é a divergência? Senhora presidente, o recurso apenas da empresa, da executada, o recurso apenas do credor reclamante faz transitar em julgado a decisão em relação à empregadora executada. Então, para ela, a decisão já transitou em julgado e a execução que se processa é definitiva. Não é possível mudar a condenação que já foi imposta a ela. Só é possível melhorar o crédito do credor que recorreu. Portanto, dou provimento para determinar que o processo seja tratado como execução definitiva. E o doutor Trigueiros? Nesse mesmo entendimento. Nesse mesmo entendimento? Exatamente. Então, espera aí um pouquinho. Vamos escolher os votos. Esse aqui, doutora Anélia, doutor Nazar. Doutor Odete. Doutor Fernando. Doutora Tânia. Relator. Doutora Mariângela. Relatora. Doutor Rafael, doutor Trigueiro. Doutor Valdir. Eu fico com a divergência, presidente. Com a divergência. Doutora Maria de Lourdes. Também com a divergência. Doutora Doris. Doutor Ariano. Com a divergência. Doutora Cíntia. Relatora, doutora Maria Isabel. Com a divergência. Doutor Ricardo Ludovic. Com a relatora. Doutora Hilma.
Com a relatora. Doutora Anélia. Eu já vou. Desculpa. Eu voltei aqui. Tá, então quanto deu? 7, 8, 9. Só um minuto, doutora. 5, 6, 7. Olha, por maioria, negado o provimento. Por maioria, negado o provimento. Nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, ficaram vencidos os excelentíssimos desembargadores Rafael Pugliese, Ricardo Trigueiros, Doris Prina, Valdir Florindo, Maria de Lourdes Antônio, Manuel Ariano e Maria Isabel Cueva. Ok, o próximo é só o doutor... O próximo é o 9, que é só o doutor Rafael. Pois não. Senhora presidente, o 9, pedido de correição parcial que não foi conhecido porque não foi juntada a decisão impugnada. Mas a decisão impugnada foi transcrita pela parte na peça e é fato, circunstância incontroversa, histórica do processo, permitindo perfeitamente o conhecimento da questão. Alguém acompanha o doutor Rafael? Ok, então fica o doutor Rafael vencido. E o próximo é o 10º, que é o doutor Rafael, doutor Trigueiros. Pois não, doutor Rafael? Como? O 10º. Ah, o 10º. O 10º era uma exceção de suspeição, em que o juiz indeferiu o processamento da exceção de suspeição oposta a um perito, tendo que o juiz não pode indeferir o processamento, ele tem que mandar processar para poder decidir. Então, ele, ao negar o processamento, ele nega decidir uma exceção de suspeição oposta ao perito. O doutor Trigueiros? Acompanha a divergência. Mesma linha? Exatamente. Alguém acompanha os dois? Só as duas? Então, doutora Maria de Lourdes e doutora Maria Isabel. Então, por maioria de votos, negado o provimento ao agravo, nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora, vencidos excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese, Ricardo Trigueiros, Maria de Lourdes Antônio e Maria Isabel Cueva. Bom, com isso encerramos hoje a nossa sessão. Muito obrigada e até a próxima.